Boa noite. Programa da FUNP facilita acesso ao material acadêmico. Professor da universidade explica a música brega. Conheça os benefícios da inclusão precoce de crianças na escola. Veja agora no Circuito UFMG. Estudantes assistidos pela FUNP podem se inscrever até o dia 17 de fevereiro para o programa de Bolsa de Acesso a Material Acadêmico. As bolsas de R$ 200 a R$ 400 são concedidas de acordo com o nível de classificação do estudante. Os alunos do terceiro período de odontologia vão receber bolsa de até R$ 1.000 devido aos gastos com materiais descartáveis e instrumentais específicos do curso. As inscrições devem ser feitas pelo portal da FUNP e a lista dos estudantes selecionados será divulgada no primeiro dia de março. Com a volta às aulas, o Circuito UFMG foi investigar. Existe idade adequada para começar a estudar? Quais os benefícios no desenvolvimento das crianças em frequentar ambiente escolar cada vez mais cedo? Veja na reportagem de Janaína Coelho. Os uniformes estão cada vez menores e haja criatividade para deixar os pequenos entretidos. Hoje a escola deixou de ser somente um espaço de aprendizado para ser também um local de formação dos futuros estudantes. Este casal procurou o colégio em busca de limites. A figura da disciplina do professor, né? A figura da autoridade do professor, questão de separar tempo, o espaço dela em casa, na escola, perceber que ela é uma pessoa, uma criança, no meio de tantas outras, mas não é a vontade dela que tem que prevalecer. Não é? Existe uma autoridade do professor, existe uma autoridade em casa que determina o horário, as atividades, e ela tem que se adequar a isso. Então, começa por aí. E a mãe afirma, mesmo pequenas, as filhas têm um comportamento diferente das crianças que estão fora do ambiente escolar. Elas têm mais facilmente uma maneira de lidar com o outro, de respeitar os colegas, de respeitar os adultos. E eu percebo que as crianças que não frequentam o colégio, elas têm uma dificuldade maior, até se distanciarem dos pais. Hoje as crianças chegam cada vez mais cedo às escolas, muitas pelas atividades dos pais, mas nessa hora uma dúvida é cruel. Será que os pequenos vão se acostumar ao ambiente escolar? Parece que sim, pelo menos é o que afirma uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O estudo afirmou que a partir dos 4 anos, mesmo antes da criança aprender a ler e a escrever, a escola é aconselhável. O colégio contribuiria para o processo de desenvolvimento. Já esta pesquisadora da UFMG vai além e afirma que por volta dos 2 anos, a criança já está preparada para o convívio escolar. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, é quando as crianças começam a falar, a se expressar melhor. E esse círculo, né, de interações, ele se expande de um núcleo mais restrito, que é da família, e as crianças começam a buscar outros ambientes, né, assim. Então, nesse momento, a escola é um lugar que passa a ser um direito da criança frequentar. Direito que, para ser bem aproveitado, depende do ambiente escolhido pelos pais. Que o mais importante é observar as próprias crianças, né? Criança feliz, relaxada e tranquila, é um sinal de que ela está sendo bem atendida, que os desejos e as necessidades delas estão sendo atendidas. Crianças tensas, crianças que têm medo do ambiente da escola, eu acho que cabe, não quer dizer que a escola tenha problema em si, mas cabe uma observação maior. A morte do cantor mineiro Vando na manhã de terça-feira causou comoção entre fãs e admiradores que fizeram manifestações e homenagens na internet citando letras de seus grandes sucessos. A música romântica de Vando levantou a discussão: o que é o brega? Quem explica é o professor da Escola de Música da UFMG, Carlos Ernest Dias. Você é a estrela e o luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Brega é uma palavra muito conhecida na cultura brasileira, associada àquelas coisas tidas como de mau gosto, ou tidas como de um gosto mais rasteiro, assim, mais de uma classe mais popular.
né? A classe dos empregados, empregados domésticos, empregadas, operários e tudo. Mas é uma coisa presente na cultura brasileira, né? De forma bastante ampla e que abrange uma série de gêneros musicais, né? Muito populares. Doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu. A gente sabe que o brega ou o romântico, né, que são coisas muito próximas umas das outras, são disseminadas na cultura brasileira, e isso há muitos anos já, há muitas décadas, né? O gosto do brasileiro sempre foi, de alguma forma, pautado, marcado por esse estilo romântico, né? Desde os anos 20, com Vicente Celestino e outros cantores que exploram essa temática assim, romântica e muitas vezes até trágica, né? Assim, ligadas a acontecimentos pessoais. Isso está presente na cultura brasileira e o Vando é mais um representante disso, né? Assim, também ele se notabilizou porque ele começou a carreira numa época em que a indústria fonográfica estava muito estimulada justamente pela produção de discos, né? Já nos anos 70, eu estava olhando recentemente o site dele, né? Daqueles cantores que produzem um disco por ano, a partir dos anos 75, mais ou menos, até os anos 80. E, logicamente, falando dos grandes sucessos que ele tem, né? Que é Fogo e Paixão, Moça, e outras canções que se tornaram verdadeiros hits, né? Na música brasileira. Acredito que o Vando seja um grande representante, assim como outros, né? Não é o único, mas é representante de um segmento, de um jeito de cantar, um jeito de falar de amor, falar das pessoas, assim, que está muito disseminado na nossa cultura. Eu considero que a morte dele não vai trazer assim grandes, vai trazer para ele, né, assim como os artistas que morreram, Amy Winehouse, Michael Jackson, sempre há um novo interesse com relação àquele artista, né? No caso dele, acho que vai trazer uma repercussão, mas isso mostra só a importância que esse segmento da música romântica ou da música brega tem na nossa cultura, né? Então, acredito que ele vai estar sempre presente, sempre sobrevivendo às ondas, às novas ondas, o técnico, o eletrônico, o funk, o axé, o romântico ou o brega, né? Que a gente não consegue muito bem definir a diferença entre uma e outra. Acredito que sempre estará presente, independente da morte desse ou daquele compositor. O Circuito FMG fica por aqui. Uma boa noite para você!